dia, bem-vindos ao Correio Nacional. Hoje vamos abordar um dos períodos mais críticos da história do Brasil, a crise da Primeira República. A instabilidade política e social, marcada por um cenário de tensão, revoltas e mudanças, foi decisiva para o destino do nosso país. Fique conosco para entender os principais eventos que marcaram essa fase da nossa história. A Primeira República no Brasil, também conhecida como República Velha, se estendeu de 1989 até 1930 e foi marcada por crises políticas profundas. Para entender os motivos que levaram à queda desse regime, vamos conversar com os nossos especialistas e repórteres espalhados pelo país. Boa noite! Estamos aqui no Rio de Janeiro, antigo centro de poder político e econômico do Brasil. Aqui, no final do século XIX e início do século XX, a crise da Primeira República ganhava contornos dramáticos. O governo federal enfrentava sérios problemas, com a falta de apoio popular e a crescente insatisfação das elites. Mas o que realmente marcava esse período de incertezas eram os conflitos entre as forças políticas regionais, como o coronelismo, e a repressão e movimentos de oposição. As revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata e mais tarde a Revolução de 1930, foram sinais claros de que a República Velha estava em seus últimos dias. A política do café com leite e o domínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais causavam frustrações em outras regiões, como no Nordeste e no Sul, que se viam marginalizadas. Hoje, testemunhamos um país em crise, com profundas divisões. Para entender mais sobre o impacto das oligarquias no processo de decadência da Primeira República, conversamos com o historiador Dr. Eduardo Pinheiro, especialista em histórias políticas do Brasil. Boa noite, Dr. Eduardo, e obrigada pela sua presença. Boa noite. A crise da Primeira República foi, sem dúvidas, uma soma de vários fatores. As oligarquias dominavam a política, mas a população, especialmente no interior, já não aceitava mais o autoritarismo e a corrupção que marcaram aquele período. Além disso, o modelo de economia baseado no café começou a entrar em declínio, o que afetou diretamente a economia do país. O Brasil vive um cenário de grande desigualdade social e repressão política, e essa repressão foi constante, com várias tentativas de mudanças, como o movimento tenentista, que representava as forças militares insatisfeitas. E como o Exército teve um papel importante nesse processo? O Exército foi fundamental para a queda da República Velha. O movimento tenentista, que inicialmente buscava uma reformulação política, acabou se tornando um dos protagonistas da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Esse foi o ponto de ruptura definitivo para o fim da Primeira República. Estamos em São Paulo, um dos destaques que mais influenciou o curso dos acontecimentos durante a Primeira República. Aqui, a política dos estados era dominada pelos coronéis, que controlavam as votações e mantinham uma estrutura de poder paralela ao governo central. Essa política de café com leite, que alternava os presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, acabou gerando grande insatisfação quando a crise econômica chegou com a queda do modelo cafeeiro e a crise de 1929. A situação política ficou ainda mais tensa. Isso ajudou a criar um ambiente perfeito para a Revolução de 1930, que alteraria completamente a trajetória da política do Brasil. Doutor Eduardo, a questão das revoltas populares e das greves também foi um fator que acelerou a queda da Primeira República. Poderia falar um pouco mais sobre esses movimentos? Sem dúvida, a revolta da vacina de 1904, por exemplo, foi um evento emblemático. A tentativa do governo de obrigar a vacinação contra a varíola foi mal recebida pela população, o que gerou protestos. Já a revolta da chibata, em 1910,
foi um grito de protesto contra a brutalidade dos oficiais e as condições de vida dos marinheiros. Esses eventos, junto com a greve dos operários e a insatisfação das classes médias, formaram um caldo de cultura que enfraqueceu o regime. A crise da Primeira República culminou em um movimento revolucionário em 1930, liderado por Getúlio Vargas, que depôs então o presidente Washington Luiz e instaurou um novo ciclo político no Brasil. A Revolução de 1930 foi um marco final de uma república enfraquecida, caracterizada por uma grave crise política, econômica e social. Joana, o fim da Primeira República não significou o fim das tensões sociais e políticas no Brasil. Pelo contrário, o cenário de revoltas e insatisfação com o governo continuou a se manifestar até os dias atuais, com raízes profundas nos problemas de desigualdade e exclusão social que começaram naquela época. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. A Primeira República foi um período de intensas transformações que deixou marcas profundas na história do Brasil. Amanhã, no Correio Nacional, vamos falar sobre a ascensão de Getúlio Vargas e os primeiros anos do Estado Novo. Não perca! Bom dia e até amanhã! Erros de gravação, vulgo Ana Marombeira. Ô, véi, eu não tenho como... Essa da direção. Tá bom, vai. Foi marcada por Cris. Você tá gravando o áudio você? Bom dia, bem-vindos ao Correio Nacional. Hoje vamos abordar um dos períodos mais quentes. Estendeu em 1889 a Não, é de 1889. A crise da Primeira República acelerou a queda da Poderia falar um pouco mais sobre esses movimentos? Cala a boca! Pode ser sim. Que a Revolução não, República. Boa noite. Estamos aqui no Rio de Janeiro, antigo centro político. Que serviam... Não, isso tá errado. Como no... que serviam as revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da Tibá. Boa noite, Joana. A crise da Primeira República foi, sem dúvidas, uma soma de vários fatores. Social e a repressão, você pulou, de mudança como o movimento tenentista. É tenentista? Ô, gente, peraí. Não mais para perto. É que esse flash tá na cara, tá me atrapalhando. Oh, esqueci que eu não flash. Para entender mais sobre o impacto das oligarquias no processo de decadência da Primeira República, conversamos... é porque eu perdi o... E como o Exército teve um papel importante nesse processo. Faz de novo, né? A Primeira República... Vai.